Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 23 de setembro. Nós estamos com um alimento diário essa série, a Igreja Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 6, a Era dos 7 Espíritos. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 24, Relâmpagos, Vozes e Trovões. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer falar conosco e Ele quer realmente nos ajudar a identificar a sua voz, Senhor Jesus. O falar de Deus traz uma direção, traz uma energia toda especial, né? Esse falar nos encoraja, nos energiza, nos aquece. Precisa arder o nosso coração, a gente precisa aprender a identificar o falar de Deus, Senhor Jesus. Cristo veio como sumo sacerdote, Senhor Jesus, se oferecendo a Deus, né, pelo Espírito Eterno, um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é um sacerdócio perfeito, sem início e sem fim, Senhor Jesus. E Ele também é o Rei do Reino dos Céus, e Ele quer realmente unificar as duas funções na nossa vida, a função do sacerdócio, né, cuidar das pessoas, e também do Rei, ter a autoridade de Deus para estabelecer o seu reino. Para isso a gente precisa obedecer o Senhor. A gente tem que ver Cristo como essa pedra fundamental na nossa vida, fundamental na igreja. Para quem crê, Cristo é uma pedra preciosa. Para quem não crê, é uma pedra de tropeço. Por isso a gente precisa crer e obedecer. Se a gente não aprender a obedecer o Senhor, uma hora o próprio Cristo, a sua palavra, vai ser um tropeço para nós. Porque a gente vai ficar cheio de opinião e vamos acabar sendo enganados pelo inimigo. Mas o Senhor realmente está mostrando para nós, tudo que Ele faz tem um motivo bem claro, a edificação da igreja. E para a gente ser edificado, a gente precisa estar conectado a Ele. A gente precisa realmente viver essa palavra, ouvir o falar de Deus, aquilo que Ele tem falado para nós nesse fim dos tempos. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Isaías capítulo 28, versículo 16. Ó Senhor Jesus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Ó Senhor Jesus. Daniel capítulo 2, versículos 34, 35 e o 45. Ó Senhor Jesus. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Como viste, que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Ó Senhor Jesus. 1 Pedro capítulo 2, versículos 7 e 8. Ó Senhor Jesus. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Ó Senhor Jesus. Chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Cristo é a pedra principal na edificação da igreja. Ó Senhor Jesus. Zorobabel, um tipo de Cristo, representa a realeza, conforme lemos. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu,
a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Como já visto, Zorobabel representa a realeza, uma vez que era governador com autoridade de rei e descendente da família real de Davi. Por isso, ele pode ser chamado de renovo e representa o renovo da casa de Davi, que é Cristo. Ó Senhor Jesus! Em Jeremias está escrito: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Inicialmente, o renovo de Davi refere-se a Zorobabel, pois a realeza e o sacerdócio eram necessários para concluir a reconstrução do templo. No entanto, hoje, no fim dos tempos, Deus usa seu filho, que como o renovo de Davi está brotando e cujo reino crescerá até o milênio. Ele é a pedra que esmiuçará o governo humano, conforme revelado no sonho de Nabucodonosor, e reinará para sempre. Ó Senhor Jesus! E Zacarias é revelado que ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. O Senhor está edificando o templo conosco. Ele assume as funções de rei e sacerdote. E quando esses dois ofícios se unirem, a reconstrução do templo, que simboliza a reedificação da igreja, será concretizada. Cristo, então, colocará todos os inimigos debaixo de seus pés, a fim de completar o que falta para a conclusão da era do Apocalipse. Ó Senhor Jesus! O Senhor hoje edifica a igreja como rei e sacerdote. E além disso, Salmos 118 nos mostra que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Deus fez daquela pedra Cristo, rejeitada pelos judeus, os construtores, a principal pedra angular, a principal pedra de edificação na igreja. Ó Senhor Jesus! Cristo é a pedra que foi provada enquanto esteve na terra. Por essa razão precisamos achegar-nos a Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. E continua: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Para nós que cremos, essa pedra é uma preciosidade, mas para os descrentes é uma pedra de tropeço e rocha de ofensa. Por isso, insistimos em que aprendamos a obedecer, pois os desobedientes tropeçam em Cristo. Ó Senhor Jesus! Zacarias revela que nesta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. E que aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Há uma pedra para edificação, que tem 7 olhos, sugerindo que Cristo está perscrutando, está atento, vigilante, e nada escapa a seus olhos. Esse 7 não é um número literal, mas exprime o olhar de Deus em plenitude, pois ele consegue ler o coração das pessoas, ver as circunstâncias e mudar os tempos. Ó Senhor Jesus! Para compreender bem tudo isso, precisamos fazer uma conexão com o Apocalipse. Nesse livro, o apóstolo João viu que do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. João também viu no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Na era de Apocalipse, Deus está atuando com o Espírito em sua intensidade total. Ele envia seus 7 Espíritos, com os olhos de 7 tochas de fogo, para percorrer toda a terra, vigiando, ardendo e queimando. Glória a Deus. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, com base no que lemos, explique a conexão entre Zacarias 3:9 e 4:10 e Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Ó Senhor Jesus! É como foi colocado aqui para nós no alimento diário. A gente precisa realmente estar atento e fazer essa conexão.
porque isso mostra que o Senhor, Ele está atento, né? Ele está de olho em tudo, né? Está olhando tudo de maneira plena, com força total, para poder trazer a edificação da igreja. Os olhos do Senhor estão atentos para a sua edificação, né? E Ele está realmente atento a cada um de nós para nos socorrer, para nos direcionar, para de fato a gente ter um viver espiritual, né? Um viver condizente com aquilo que o Senhor deseja realizar. Ele conta conosco, Ele quer edificar a sua igreja, Senhor Jesus. E para isso, Cristo tem que ser precioso para nós, o seu falar, a sua direção, a sua obra, Senhor Jesus. Por isso a gente precisa fazer toda essa ligação, né? Os 7 olhos, ó Senhor Jesus, né? Estão ali diante do Senhor, né? Diante de toda a terra, porque o Senhor, Ele está percorrendo tudo, Ele está olhando aqueles que lhe obedecem, Senhor Jesus, né? E se a gente errar um pouco, sair um pouco, Senhor Jesus, deixar de desobedecer, Ele vem nos corrigir, porque Ele está atento. Mas nós também precisamos estar atentos, né? À direção de Deus, ao seu falar. Nós estamos aqui para realmente, né, ter o reinado e o sacerdócio, servir a Deus na obra de Deus, Senhor Jesus, mas sempre com a autoridade de Deus. Para isso a gente precisa do falar de Deus, da direção que vem dele, ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: aprender a obedecer ao Senhor, ao seu falar, ó Senhor Jesus. Quem não obedece vai acabar tropeçando. Hoje a gente pode dizer, poxa, eu amo o Senhor, eu amo a sua palavra, mas se eu parar de obedecer, uma hora isso vai ser tropeço. Uma hora eu vou olhar e falar, não, tem algo errado aqui, não era assim, não foi isso que Deus me mostrou, ó Senhor Jesus. E aí virou um tropeço. Cristo veio, mas o povo rejeitou, Senhor Jesus. Por quê? Porque não fez as coisas de acordo com o que eles queriam, ó Senhor Jesus. Nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus, para ter o seu reinado e o seu sacerdócio. Para isso a gente precisa viver no Espírito. Essa edificação só se dá pelo Espírito, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, isso precisa ficar bem claro para nós, né? Cristo, Ele é a pedra principal para a edificação da igreja, Senhor Jesus. E é por isso que tem que realmente se esforçar para ouvir o Senhor, para viver no Espírito, ó Senhor Jesus. Né? Então, o Senhor está falando conosco, né? Tá? De maneira muito intensa, mas também as dificuldades têm aumentado, a pressão do inimigo, as mentiras, falsidades, né? E eu sempre procuro falar isso aqui, né? Desde o início, quando comecei a ler a Bíblia, eu sempre me preocupei. Olha, a Bíblia fala que vão se levantar falsos profetas, falsos cristos, Senhor Jesus. Né? Talvez aquilo que seja contra Deus, contra a sua palavra, você rapidamente identifica. Mas é algo que parece que está fazendo a vontade de Deus, ó Senhor Jesus. E a gente tem que atentar, né, novamente lá para Mateus 7. Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Ó Senhor Jesus. Né? Mas eles falam, mas Senhor, nós fizemos a sua vontade, pregamos o Evangelho, né, curamos, expulsamos demônios. Mas o Senhor fala, mas eu não vos conheço, não vos aprovei, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Senhor Jesus. Eu sempre tive esse temor, né, de achar que está fazendo a vontade de Deus e na verdade está praticando iniquidade. Senhor Jesus. O pecado muitas vezes ele é evidente, a iniquidade não. Porque iniquidade, né, a palavra iniquidade quer dizer viver sem lei. Senhor Jesus. Mas aí você pode dizer, não, mas eu vivo debaixo da lei de Deus, eu obedeço o Senhor. Ó Senhor Jesus. Mas tem que perceber que todo o falar do Senhor, toda a palavra que está escrita na Bíblia, é o falar de Deus. Mas eu não posso viver baseado naquilo que Deus falou um tempão atrás. Como os filhos de Israel que falavam, nós temos por pai a Abraão, né? O Deus de nossos pais. Não, eu não quero o Deus dos meus pais. Eu não quero o Deus da geração passada. Eu quero o Deus de hoje. O Deus que fala comigo agora. Eu não quero a experiência de Deus de 15 anos atrás, quando eu me converti. Eu não quero a experiência de Deus, falar de Deus do ano passado, da semana passada, do mês passado, de ontem. Eu quero falar de Deus de hoje. Eu já falei isso várias vezes, eu tenho esse temor. Quando eu vou diante do Senhor, né, pergunto algo, Ele não responde. Ó Senhor Jesus. Eu percebo, opa, deve ter alguma coisa de errado comigo, ou é um assunto que Deus ainda não quer levar adiante. Mas aí, o que eu faço? Poxa, eu não vou ficar no silêncio de Deus, eu vou desfrutar para ter clareza. Olha, o Senhor ainda está falando comigo. Se Ele não falou algo, não me respondeu, não é porque eu estou em pecado, não é porque me afastei de Deus, mas é porque é algo que ainda não cabe a Deus me revelar.
né? Eu ainda não estou preparado para receber tal revelação, Senhor Jesus. Mas para ouvir o falar de Deus, ouvir sua palavra, é só uma questão de viver no Espírito. Então realmente o Senhor mostrou para nós, olha, a gente precisa fazer um esforço para ouvir o Senhor sempre, para a gente não ser enganado, Senhor Jesus. A maioria dos cristãos não sabe ouvir o Senhor, não sabe identificar o Senhor e muito menos obedecer, Senhor Jesus. Mas o que acontece? A gente pode começar muito bem e depois parar de crer. Ó Senhor Jesus, o que mostrou? Cristo, Ele é a pedra, a principal, angular, de arremate, né? De coluna, de sustento. Cristo é tudo. Cristo é o nosso conector. Sem Cristo, não temos acesso a Deus. Por isso que Ele está unificando nele mesmo, Senhor Jesus, essas duas figuras, né? A figura do rei e a figura do sumo sacerdote, né? É um serviço. O sumo sacerdote, ele serve ao homem nas coisas concernentes a Deus. Está aqui para instruir, né? Para defender, para cuidar, Senhor Jesus. E o rei? O rei tem autoridade, né? Aonde é a terra do rei, quem invadir, o rei declara guerra, Senhor Jesus. Talvez eu não tenha força para guerrear. Alguém pode olhar e falar, declarar guerra contra o Márcio é fácil. Agora, declarar guerra contra o rei que eu represento, aí é diferente. Por isso Ele quer fazer de nós verdadeiros representantes. E aí, Cristo hoje, quando você está obedecendo, ele é precioso. Mas se você deixar de obedecer, Ele também é pedra de tropeço. Cristo, ele tem esses dois aspectos, né? É como os irmãos mostram para nós. Quem vive no Espírito, quem obedece o Senhor, ele define as coisas. Quando você chega, você tem que exalar o aroma de Cristo. Quem quer o aroma de Cristo vai se aproximar. Quem não quer vai fugir, Senhor Jesus. Mas eu posso ser aquele que estou me aproximando do Senhor, eu quero o Senhor, e amanhã Cristo é um tropeço para mim. A gente pode ver, eu falo novamente nessa experiência de João Batista. Olha, ele mesmo falou, eu não sou o Cristo, eu vim aqui para preparar o caminho, Senhor Jesus. E aí ele viu o Cristo e falou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aqui Zacarias mostrou para nós, olha, ele tirou o pecado do mundo inteiro, num dia só, Senhor Jesus. Esse é o poder, essa autoridade de Deus. Ele lidou com todas as coisas de uma vez por todas, Senhor Jesus. Mas aí depois, João Batista, ele deveria parar a sua obra. Cristo já veio, eu vim preparar o caminho. Se Cristo veio, é porque já está preparado. E aí era agora a hora dele seguir o Senhor, mas não, ele se perdeu, Senhor Jesus. Ele continuou querendo fazer o seu trabalho. Ele não percebeu que o trabalho dele tinha fim em Cristo, né? E é isso que tem que perceber, olha, a nossa vida é para Cristo. Você nos trouxe até aqui agora, né, para ouvir o seu falar e obedecer. Um dia Cristo nos trouxe a palavra, nos trouxe a fé, nos trouxe Ele mesmo, nos trouxe salvação e muitas outras coisas. Mas eu não posso ficar agarrado a tudo isso que Deus nos mostrou e deixar Deus. Ó Senhor Jesus, é como, né, você é levado para dentro de uma casa, uma pessoa vai lá e te leva para dentro da casa, coloca você dentro da casa e a casa tem coisas maravilhosas, a pessoa mostra toda a casa, te dá acesso, mas aí um dia você vai lá e troca a fechadura, você não deixa o dono da casa entrar. Ó Senhor Jesus, porque você, não, isso aqui é precioso demais, mas só é precioso porque a casa tem dono, Senhor Jesus. Você não pode tirar algo que não é seu. Então Cristo um dia ele veio para nós, nos deu algo, mas depois Cristo não pode ser um tropeço. Peraí, agora eu vou botar Cristo para fora e vou ficar com a preciosidade daquilo que Ele me deu, Senhor Jesus. Isso é deixar a preciosidade de Cristo dar lugar à pedra de tropeço. Infelizmente hoje nós temos visto muitos irmãos assim. Vieram, valorizaram, ouviram a palavra, e aí um dia veio uma palavra que contrariou aquilo que ele queria. Aí ele se afastou. Mas não se afastou por causa de irmão, por causa disso, por causa daquilo. É porque agora Cristo deixou de ser precioso. Mas por quê? Porque hoje não quer mais obedecer. Agora eu já estabeleci, já está tudo bem, já está tudo tranquilo, está do jeito que eu queria. Tem um ditado que as pessoas falam, se melhorar, estraga. Aí Cristo veio, melhorou, e estragou, não quero isso mais não. Mas o Senhor está nos trazendo todo esse caminho para a gente aprender a ouvir, identificar, para obedecer. Senhor Jesus, a gente tem que ter esse temor. Eu quero estar sempre ouvindo o falar de Deus. Eu já falei isso várias vezes essa semana, a gente precisa ficar bem claro quanto a isso. Existe uma diferença entre a palavra de Deus e o falar de Deus.
a palavra de Deus já foi um dia eu falar de Deus, e é uma base para nós, a gente não joga fora. Mas o falar de Deus, ele tem que estar unido. É o que acontece. Cristo veio, chamou o povo, deu direção, deu palavra, deu lei, deu função, e aí eles ficaram agarrados naquilo que Deus falou e esqueceram o Deus que fala. Ó Senhor Jesus, é isso que tem que perceber. Deus, ele nos deu a sua palavra, mas ele continua nos dando a sua palavra. Isso não acabou. Senhor Jesus. Por isso ele mostrou, olha, a pedra que é viva, mas foi rejeitada pelos homens, mas para Deus, eleita e preciosa. Então a gente precisa realmente perceber, olha, essa pedra, ela é rejeitada pelo homem. Se eu começar a ver as coisas da igreja apenas do ângulo humano, apenas do ângulo terreno, o que eu vou ganhar com isso? O que isso traz de bom para mim? O que Cristo vai me dar? Isso e aquilo, só das coisas terrenas? Senhor Jesus, eu vou rejeitar Cristo como um homem. Eu vou ser um ser humano, um homem, que rejeita Cristo. Senhor Jesus. Mas se eu começar a buscar o falar do Senhor, entender, compreender, e começar a ter uma visão celestial, por isso que ele fala, mas para com Deus, eleita e preciosa. Então Cristo tem esse aspecto. Se você olhar para Cristo como um homem, você vai rejeitar, porque vai chegar uma hora em que não vai te agradar. Senhor Jesus, o Senhor falou, você quer vir após mim? Toma sua cruz, nega a si mesmo e me segue. Senhor Jesus, porque se você quiser salvar a sua vida da alma, a sua própria maneira de fazer as coisas, você vai perder a salvação da sua alma. Mas se você perder hoje, aquilo que você gosta, a sua maneira de fazer as coisas, para obedecer a Cristo, você vai salvar a sua alma. E aí logo em seguida, o Senhor fala, o que adianta se você ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou seja, o que adianta você ganhar a instrução de Cristo, você receber a direção de Cristo, ver que com isso você pode ser muito beneficiado e você ganha tudo, até mesmo, de repente, você está com aquela intenção de não ser para você, ser para Deus, mas o que adianta você fazer isso tudo e perder a sua alma? Ou seja, perder o momento que Deus vai te transformar. Você está mostrando, olha, tem que ter realeza e sacerdócio. Tem que ter um serviço a Deus, eu não posso só fazer coisas para Deus. Não é só sacerdócio, mas tem que ter um sacerdócio. Tem que ter o serviço a Deus. Tem que levar Deus para os homens, tem que levar os homens a Deus. Ó Senhor Jesus. Mas também tem a realeza. Quando eu faço a vontade de Deus, o próprio Deus confirma, usando a sua autoridade. E eu não posso simplesmente dizer que eu tenho a autoridade de Deus para fazer as coisas, isso não ser útil para servir os homens, para levar a realidade. Então é isso que o Senhor está mostrando para nós. Se eu me apegar a um lado ou outro, não, meu negócio aqui é autoridade, você sabe com quem você está falando? Olha, eu posso te amaldiçoar, eu posso fazer isso, fazer aquilo. É querer usar a sua autoridade, mas não é útil. E o outro, não, eu estou servindo, estou trazendo Deus. Mas aí Deus está confirmando, não precisa não, já estou cumprindo a sua palavra. Iniquidade. Ó Senhor Jesus, esse que eu estou mostrando para nós, olha, em Cristo há a edificação. Em Cristo há a união dos ofícios. A realeza, o sacerdócio. Servir a Deus, mas com autoridade. Por isso que alguns conseguiram olhar para Cristo e perceber, olha, não tem como Cristo fazer essas coisas, Jesus fazer essas coisas se Deus não estiver com Ele. E aí é que está. O Senhor está mostrando o seguinte, você tem a palavra, você tem a Bíblia, você tem discernimento, mas Cristo está junto com você, Cristo é um, Ele aprova, Senhor Jesus. Tem uma frase que o irmão coloca aqui, a questão do renovo, Cristo é o renovo, e ele mostra que vai haver essa perfeita união, e ele mostra para nós que essa edificação da igreja vai ser feita conosco, Senhor Jesus. Então esse conosco mostra duas coisas, primeiro, é junto com a gente, e esse conosco é que nós somos o material de edificação. Então, se eu obedeço, é um bom material. Se eu não obedeço, material ruim. Senhor, se eu desobedeço, vai dar problema. Uma hora, aquilo que estava me levando para frente, vai me levar a tropeçar. Então, Cristo ele não quer ser um tropeço para nós, mas Ele quer realmente perceber, olha, tem algo que procede de Deus. Tem algo que realmente Deus está fazendo e é a sua edificação. Se eu não aprender a obedecer, uma hora eu vou tropeçar. Senhor Jesus, porque Cristo ele tem esses dois aspectos. Mas
Se eu tenho uma visão terrena, tropeço. Se eu estou recebendo visão celestial, Cristo vai continuar sendo importante para mim, precioso. E é isso que a gente precisa realmente continuar hoje ouvindo, dando ouvidos. Olha, eu quero continuar ouvindo falar de Deus. Eu quero continuar tendo comunhão com o Senhor. Ó Senhor Jesus. Por isso mostrou que Cristo veio, nos trouxe obediência. Senhor Jesus. A gente tem que estar atento. Ele falou que ele tem os 7 olhos, passeiam por toda a terra. Ele está atento, prestando atenção. Né? Deus, ele tem essa visão. Ele consegue tocar no nosso coração, mudar as circunstâncias. Senhor Jesus, porque ele está vendo tudo. Então, ele realmente está mostrando para nós, olha, ele está trabalhando com intensidade total, com força total, está usando a sua autoridade, deu toda a autoridade ao Espírito, mas eu preciso realmente perceber a importância de seguir esse falar, de estar próximo do Senhor, obedecendo a Ele. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.